Bom dia, eu me chamo João, faço parte do grupo 46 e o tema do nosso trabalho é controle térmico em impressoras 3D. Sobre o nosso projeto. Nós desenvolvemos uma caixa térmica equipada com sensores para monitoramento e controle de temperatura e umidade. Ela é destinada a criar um ambiente estável ao redor da impressora 3D. Nosso objetivo com esse projeto é garantir condições ideais para impressão, reduzindo problemas como delaminação, empenamento ou falhas de adesão, especialmente quando trabalhamos com materiais sensíveis a variações térmicas. Sobre a situação problema. A variação de temperatura em ambiente e umidade influenciam significativamente durante o processo de impressão 3D. O desempenho do filamento comprometido causa falta de aderência entre as camadas do objeto impresso e deformações e falhas. Além disso, problemas com filamento podem causar obstrução na extrusora, causando distorções nos modelos impressos e severos danos ao equipamento. Alternativas de solução. A primeira solução que tínhamos cogitado seria a caixa de isolamento térmico, de modo que colocaríamos a impressora em um ambiente totalmente controlado, tanto em temperatura quanto em umidade. A segunda possibilidade seria então um controlador de umidade e automatização, que seria um dispositivo que tem como esse objetivo direto controle de umidade e temperatura, então possui respostas mais rápidas. Os critérios de seleção adotados seria a complexidade, o quão difícil seria de implementarmos cada um dos projetos, o custo de implementação, então o dinheiro que teríamos que alocar para poder realizar determinado projeto, os recursos que nós tínhamos à nossa disposição, a manutenção, então ao decorrer do projeto, o quão fácil seria de fazermos a modificação, a versatilidade, o quão fácil o nosso projeto iria se adaptar a mudanças ao decorrer do tempo, e a durabilidade. Então nós temos uma caixa robusta que consegue prevenir a impressora e os equipamentos de qualquer tipo de contusão mecânica. Alguns dos materiais utilizados incluem duas fontes de 600 watts, 12 volts de saída, um regulador de tensão responsável por converter uma tensão de 12 para 9 volts, ventoinha de 6.000 RPM, associadas a relés de estados e sensores de temperatura DHT11, jumpers para as conexões eletrônicas e display LCD para exibir informações importantes. Além disso, temos também um Raspberry, um Arduino, cabos de energia e um botão como finalidade de chave geral para o circuito externo. Quanto à implementação, foi planejada uma caixa de MDF verde, resistente à temperatura e umidade, com painéis de vidro para facilitar a visualização e controle da impressão. O sistema é alimentado por duas fontes, uma para a impressora 3D e outra para o Arduino e ventoinhas. Os relés controlam o funcionamento dessas ventoinhas. Duas delas localizadas na parte posterior da caixa, para eliminar o ar quente, e uma localizada na lateral direita, para inserir o ar gelado. Os componentes eletrônicos se encontram fora da região isolada, a fim de evitar a deteriorização dos mesmos com o tempo. O Arduino é responsável pelo sistema de resfriamento e controle térmico. Já o Raspberry permite o controle à distância por meio de assistentes virtuais, enquanto que o display LCD permite visualizar a temperatura interna. O circuito elétrico do nosso projeto, a nossa ideia era fazer como está na imagem mostrada no slide, com 3 ventoinhas e 3 relés, juntamente com os 2 sensores de temperatura e o LCD. Dois desses relés controlam o sistema de exaustão de calor da caixa, enquanto um desse relé controla a ventoinha na parte inferior esquerda da caixa. O circuito final do projeto foi composto, como já foi dito anteriormente, por duas fontes, o Raspberry, que está no meio das ventoinhas, e as duas ventoinhas. Juntamente um pouco mais à esquerda, escondido ali, está o relé de controle dessas duas ventoinhas de exaustão de calor. Na imagem à direita, nós temos, que infelizmente não está pegando na imagem, 2 sensores de temperatura, um abaixo da linha da mesa e outro bem acima. A posição desses sensores foi planejada para pegar a parte mais fria e outra mais quente, onde no código é calculado a média entre os dois para determinar a temperatura da caixa. O sistema de funcionamento para acionamento das ventoinhas de resfriamento
é o seguinte. Primeiro, quando se inicia a impressão, é feito o aquecimento da mesa. Logo após do aquecimento da mesa, é feito o aquecimento do ambiente interno da caixa. Caso a leitura do sensor identifique que o ambiente esteja muito quente, ele resfria até o momento que a temperatura ideal seja atingida. Caso a temperatura já esteja estável, ele refaz a medida depois de 30 segundos. Caso a medida esteja muito seca, o ar esteja muito seco, abaixo de 15 pontos percentuais, com base no código, ele apenas ativa a ventoinha inferior esquerda da caixa, inserindo um pouco de ar gelado para aumentar um pouco da umidade interna. Bom dia, meu nome é Arthur. Eu vou explicar rapidamente aqui o funcionamento do nosso código. Essa parte da inicialização das variáveis, não vamos entrar em muitos detalhes, só vou dizer que é aqui que tem a biblioteca do DHT e do LSD. DHT é o nosso sensor de temperatura e umidade. Aqui é só uma função bem simples que vai mostrar no LCD medindo temperatura. Aqui no setup vai inicializar aqui 2 pinos do Arduino como saída. Um vai ter 2 ventoinhas e o outro vai ter uma ventoinha, né? Inicializar o relé dessas ventoinhas. Aqui no loop, que é mais importante, na primeira interação, vai fazer uma apresentação do projeto no LCD. Vai ligar as 3 ventoinhas, esperar 10 segundos e desligar elas. Só para fazer um teste se está tudo funcionando. Aqui vai fazer a medição da temperatura. A variável H recebe a umidade, a variável T recebe a temperatura. Aqui no caso de uma entrada inválida na temperatura, vai dar uma mensagem de erro. Aqui vai mostrar a temperatura lida. Aqui no caso da umidade ser muito baixa, muito seco, vai mostrar no LCD. Vai ligar uma ventoinha, esperar 10 segundos e desligar. No caso de temperatura muito alta, vai ler a temperatura. Vai dizer se está muito quente no LCD. Vai ligar as 3 ventoinhas. Vai mostrar que mediu a temperatura. Vai mostrar a temperatura lida no LCD. E no caso de sair dessas duas funções, vai desligar as 3 ventoinhas. Durante a execução de testes do projeto, nós tabulamos 2 tipos de dados: a impressora fora da caixa e a impressora dentro da caixa. Com a impressora na parte externa, nós percebemos que a temperatura em volta da mesa de impressão é mais baixa, beirando os 22 a 25, não ultrapassando esse valor, até o final da sua impressão. Já quando nós implementamos a impressora dentro da nossa caixa, nós percebemos que a temperatura inicial permaneceu idêntica aos últimos valores. Porém, em torno de 5 minutos, a temperatura aumentou exponencialmente até 30 graus, permanecendo nessa temperatura mais alta, variando um pouco de 31 a 32 graus, e posteriormente diminuindo de maneira mais lenta. Ademais, outros resultados observáveis incluem a maior uniformidade da temperatura, uma redução dos ruídos significativa, uma diminuição no acúmulo de poeira, uma melhora na qualidade da impressão e uma maior facilidade no controle à distância. Agradecemos pelo seu tempo.